Oi, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da Cell Psicologia. Hoje vamos falar sobre opções de atividades, de brincadeiras que podem ser feitas nas férias. Sei que é uma dificuldade para as famílias, né, de encontrar opções. Sei também que é difícil ficar fora das telas, ainda mais agora, né, nesse período de isolamento social. Raquel, boa noite. Então, nesse período em que a gente está... Oi, Tereza. Que a gente está muito fechado em casa, né? A gente está muito ainda se conectando com algumas pessoas só por vias online, né? Então é muito difícil a gente ficar longe das telas, a gente eliminar as telas da nossa vida. Não quero de jeito nenhum condenar aqui as pessoas por deixarem o filho na tela mais do que o tempo recomendado. Vocês já estão carecas de saber isso, né? Vocês já estão super cansadas de ouvir isso. E inclusive me incomoda um pouco as pessoas dizerem o que você deve fazer, mas não te darem suporte para poder fazer isso, né? Então, tá, não pode ficar na tela. E aí, o que eu vou fazer, já que não pode ficar na tela? Como que eu vou ocupar o tempo? Como que eu vou fazer né, quais estratégias eu posso utilizar? Né? Então esse é o grande objetivo dessa live. A gente falar sobre opções para poder trabalhar e ocupar o tempo das nossas crianças, dos adolescentes, longe da tela. Para que esse tempo longe da tela também seja interessante, que seja agradável para eles. Tá bom? Então sejam muito bem-vindas, Carla, Roxana, Saulo, Raquel, Viviane, Tereza, já cumprimentei aqui, né? Sejam bem-vindas, boa noite. À medida do que eu for falando, vocês já sabem, né? Vocês podem ir mandando aqui nos comentários, caso vocês queiram comentar, acrescentar, tirar alguma dúvida, pode mandar aqui mesmo nos comentários. Aqui no cantinho tem um coraçãozinho aparecendo aí pra vocês. É interessante que vocês apertem esse coraçãozinho aí de vez em quando vocês estiverem assistindo aqui, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e leva para mais pessoas, tá bom? Então façam isso. Oi, Laine, boa noite. Vamos lá, vamos falar de opções de atividades que vocês possam fazer aí para tirar e diminuir um pouco o tempo de tela. Vou começar essa live dizendo que o meu tema, né, esse tema todo e essas brincadeiras, essas atividades que eu vou citar aqui, foram baseadas na minha prática e na minha experiência com pessoas autistas, né, com os familiares e as pessoas que convivem ali, também da escola, né, de contatos com a escola que eu já tive, tá bom? Então foi muito baseado nisso, nesse meu trabalho. Porém, quando eu tava com o tema pronto, eu olhei e falei, olha, isso serve para outras crianças e adolescentes também, não é específico do autismo, né? Então por isso eu quis falar, né, e quis trazer e dizer para vocês que vale para outros públicos também, não só para pessoas autistas, tá bom? Vamos lá, vamos falar das opções então, tá? Primeira opção, vocês já devem saber. Eu tenho um e-book de brincadeiras, é um e-book gratuito, basta vocês mandarem mensagem pedindo, tá? Que eu envio esse e-book para vocês. Lá já tem várias opções, não é desse e-book que eu vou falar hoje, tá? Tem várias opções, o e-book foi feito pensando na quarentena mesmo, nesse período de isolamento social, são brincadeiras, 17 brincadeiras que podem ser realizadas dentro de casa, dentro de espaços pequenos, com o material que você já tem aí na sua casa, tá? Esse e-book tá disponível, é só me mandar uma mensagem falando, Marília, me manda o e-book e eu envio ele para vocês, tá bom? Beleza, Raquel, me manda uma mensagem depois me lembrando, que pode ser que eu me esqueça, tá? Mas manda mensagem aqui mesmo no Instagram, é só vocês entrarem em contato na balãozinho de mensagem lá, que eu mando para vocês, tá bom? Então tem esse e-book, mas eu não vou falar sobre ele, eu quero trazer a mais, eu quero trazer informações além aqui. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou no mais óbvio. Opções de brinquedos. De preferência, brinquedos que você já tem em casa. Às vezes as famílias chegam pra mim perguntando assim, Marília, qual brinquedo que eu compro? Eu falo, você não vai comprar brinquedo nenhum. Primeiro você vai explorar o que você tem na sua casa. Por quê? Porque muitas vezes vocês se esquecem dos brinquedos que tem em casa,
Vocês nem sabem que brinquedo tem guardado em casa, e aí vocês acaba, né, fica lá no fundo do armário, do guarda-roupa, e aí fica querendo comprar coisa nova e lotando a casa de brinquedo. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você pegue o brinquedo que já tem, e aí tem algumas estratégias, né? Você pode usar o brinquedo do mesmo jeito que tá escrito lá nas regras da caixa, né? Que é daquele jeitinho tradicional, ou o mais legal de tudo é usar a sua criatividade. Então pega esse brinquedo, divide as partes dele, as peças, o que você tiver lá à disposição e se pergunte como que eu posso usar esse brinquedo de um jeito diferente. Como que eu posso criar uma brincadeira diferente com esse mesmo brinquedo, com esses mesmos objetos? Fiz até um Reels há pouco tempo mostrando uma opção, né? Eu tenho um jogo que é uma pizza, vocês devem conhecer. Para quem não conhece é fácil também de entender, eu vou explicar rapidinho. É uma pizza e tem lá, né, a sombra dos ingredientes da pizza, e a gente tem que ir colocando os ingredientes. Cada fatia de pizza tem 5 ingredientes. O objetivo do jogo é completar o número de ingredientes, né? Seguindo lá a ordem, tem que jogar o dado, tem que seguir o tabuleiro e tudo mais. Mas o objetivo é juntar tudo aquilo, né? E fazer, completar a pizza com os 5 ingredientes. Fiz um Reels mostrando algumas opções. A gente pode pegar os mesmos objetos e trabalhar pareamento. Então, esse é igual a esse. Ou a gente pode colocar trabalhar essa coisa de colocar na sombra, né? Então, esse daqui é essa sombra aqui e coloca no lugar certo. A gente pode separar por cor. Esses aqui são os ingredientes verdes, esses são amarelos, esses são vermelhos. Tem várias estratégias. Além do que, esse eu não mostrei lá no Reels, mas vou contar aqui pra vocês. Às vezes eu pego esses ingredientes, coloco dentro da panela. São cartõezinhos, tá, gente? Só pra vocês entenderem. É como se fosse um papelzinho, um cartãozinho mesmo, né? Um papelão fininho. Eu pego esses ingredientes e jogo dentro da panela e a gente brinca de cozinhar com eles. Tá? Então misturo duas coisas, né? O joguinho de panela com os ingredientes do jogo da pizza, descarto o resto do jogo todinho, pego só os ingredientes, coloco dentro da panela, finjo que vou comer, faço careta para comer brócolis. A gente inventa brincadeiras com os brinquedos que você já tem. Não sai comprando brinquedo não. Vê primeiro o que você já tem em casa, tá? Porque assim você consegue aproveitar melhor. Uma outra estratégia também, quando a gente fala de usar brinquedos, é a gente fazer uma rotatividade desses brinquedos. Então você pode pegar todos os brinquedos que você tem, que o seu filho tem, e separar em 2 grupos e ir rodando esses grupos. De que forma? Coloca um grupo de brinquedos disponível e guarda o outro. Guarda, deixa lá guardado, escondido, esquecido. Daqui a algum tempo, 1 mês, 2 meses, você troca. Pega os que estavam disponíveis, guarda, pega o que estava guardado e coloca disponível. Depois desse intervalo, né, de 1 mês, 2 meses, o seu filho vai olhar de novo e falar: olha, esse brinquedo existe, e vai brincar com ele de novo, quase como se fosse um brinquedo novo, né? Não é novo, mas a gente fazendo essa rotatividade torna mais possível que a criança tenha de novo interesse por aquele brinquedo, fica menos tedioso, tá? A Roxana tá dizendo assim: fiz isso com o jogo Perfil, ele é ótimo para isso mesmo. Fazemos as perguntas e respondemos, mas não seguimos o tabuleiro. Ganha quem tem mais cartas respondidas. Sucesso! É muito fácil, é mais fácil, na verdade, a gente pegar um jogo complicado, um jogo complexo, um jogo para crianças maiores e adaptar ele para criança menor, fazendo mais ou menos isso. Se a gente for seguir direitinho o perfil do jeito que precisa ser, fica mais difícil. Lembrei de um outro jogo super difícil aqui que todo mundo conhece: Banco Imobiliário. Banco Imobiliário é um jogo hiper complexo, é um jogo que adolescente, adulto brinca com ele, né? É muito complexo, mas a gente pode desmembrar ele também, pode pegar as cartinhas, pode pegar as casinhas do Banco Imobiliário, predinho, todos aqueles elementos que estão ali e brincar de outro jeito. Tem outras estratégias para poder brincar usando o mesmo material. Tá? Então, ótimo, a gente sempre consegue pegar um brinquedo de crianças mais velhas, de adolescentes, e trazer ele adaptado para as crianças mais jovens. Isso é fácil. O contrário é mais difícil, né? Quando a gente pega brinquedos muito infantis, coloridinho, musiquinha, e entrega para um adolescente, ele vai rir na sua cara, né? Então não faça isso. Mas o do filho maior para criança menor costuma funcionar bem, tá? Então falamos
falando sobre brinquedos. Aproveita o que você tem em casa, revezar essas opções de brinquedos, né, os grupos de brinquedos aí. E o mais importante de tudo, para fechar essa coisa dos brinquedos, brinque junto, gente. Criança não gosta de brincar sozinho o tempo todo, não. Às vezes você entra, você aprende com ele aprende com você. Quando você assusta, ele tá fazendo uma coisa que você ensinou sem nem perceber que tinha ensinado, tá? Então faça isso, brinque junto, dedique um pouquinho do seu tempo para brincar junto, porque aquela brincadeira vai ficar mais divertida, tá bom? Bom, falamos sobre isso, quero trazer uma outra coisa, ainda falando a respeito de brincadeiras, que é você ensinar para o seu filho, para sua criança, para o seu adolescente, coisas que você fazia quando tinha a idade dele. Já pensou em fazer isso? Já fez isso? Lembra aí uma brincadeira da sua infância? Manda aqui para mim nos comentários, no chat. Uma brincadeira que você fazia, que você gostava muito de fazer quando era criança. Soltar pipa, agora é uma época boa de soltar pipa, né? Com esse vento todo. Com responsabilidade, tá, gente? Não vai usar linha chinena, nem cerol, não. Mas ensinar a empinar pipa, né? A soltar pipa é uma brincadeira legal. Pular elástico, ótimo, Josália. Pular elástico, eu particularmente nunca gostei muito de pular elástico, não. Eu não tinha coordenação motora pra isso, não. Mas pular elástico é uma boa. Pular corda, roubar bandeira, ótimo. Rouba-bandeira dá pra adaptar, tá? Geralmente a gente pensa nessas brincadeiras com muita gente. Não precisa ser necessariamente com muita gente, não. Dá pra adaptar pra fazer com menos gente, tá? A Viviane também falando de pular elástico. Vocês gostam de pular elástico, né? Nunca gostei. Amarelinha, Carla, maravilhoso. Amarelinha é uma coisa que dá pra brincar com uma, com duas, com três. Dá pra brincar com várias pessoas. É fácil de fazer também. A gente consegue desenhar no chão. Não precisa de nada muito elaborado, né? Super legal. Esconde-esconde é muito bacana. Esconde-esconde tem um limitador de espaço. No e-book, inclusive, eu ensino a fazer esconde objeto, né? Porque às vezes a gente tá dentro de um apartamento, de um espaço fechado, é mais difícil de brincar de esconde-esconde. Mas se a gente pega um objeto, não tem nada aqui, não tem nada pequeno, mas imagina que você pega lá um ursinho de pelúcia, uma bolinha que cabe na palma da mão e esconde o objeto. É muito mais fácil. A gente, pessoa, principalmente a gente que é adulto, né? Se esconder, vai esconder aonde? Debaixo da cama, dentro do guarda-roupa? Acaba rápido as opções. Uma bolinha do tamanho da palma da sua mão, você consegue esconder em qualquer lugar. É muito mais fácil. Vai embaixo do sofá, atrás de almofada. É muito mais fácil de esconder, tá? Então eu gosto da brincadeira de esconde-esconde, porém a brincadeira de esconder o objeto costuma funcionar melhor em espaços fechados e espaços pequenos, tá? Olha só, rapidinho aqui o tanto de ideia que saiu. Os nossos meninos hoje não estão tão acostumados a brincar com esse tipo de coisa, tá? Por quê? Falta de ensinar, é falta de estímulo, tá? Corrida com ovo na colher, maravilhoso. Façam com ovo cozido para não fazer bagunça. Cozinhe o ovo para fazer isso, mas ótima ideia, tá? Corrida com ovo na colher. Ótimo. Olha só quantas opções saiu aqui num estalar de dedos. Lembra dessas brincadeiras da sua infância e coloque em prática. Geralmente, quando a gente se diverte, os meninos se divertem também. Então, usem isso, usem essas opções para poder ensinar isso para eles, tá bom? Queimada, maravilhoso, Raquel. Queimada dá pra fazer de duas pessoas, né? Um tentando queimar o outro, é possível. Eu lembro de jogar queimada com mais gente, né? Mas dá também pra fazer com duas pessoas, um tentando queimar o outro. Possível também. Muito bom, adorei as ideias. Se tiver mais ideias, podem ir mandando aí, tá? Saindo um pouco desse campo dos brinquedos e das brincadeiras, eu queria trazer para vocês essa opção que é a opção de materiais de arte, né? Coisas que a gente pode usar para fazer arte. Às vezes também tem a ver com a nossa infância, com coisas que a gente aprendeu ao longo da vida e que talvez o seu filho não saiba ou não conheça, tá? Por exemplo, a gente pode pegar, vou falar aqui uma listinha de materiais que eu falei, que eu pensei, tá? Papel, tinta, lápis,
giz de cera, lápis de cor e giz de cera é super versátil, né? Esses dois são super versáteis, dá para trabalhar de várias formas diferentes. A gente consegue, inclusive, fazer algumas coisas mais elaboradas. Enquanto eu estava escrevendo, eu lembrei de uma coisa que eu fazia, né? De pegar a pontinha do lápis e passar ali no apontador, né? Para tirar só aquela corzinha do lápis de cor e depois passar com algodão, né? E colorir com algodão no papel branco, né? Então a gente coloca lá a cor e esfrega com algodão, fica aquela cor mais clarinha, não fica o risco do lápis, né? Ensinar a fazer isso, né? Os nossos pequenos podem gostar de fazer isso, então são opções, são estratégias que a gente pode utilizar. Cola colorida, tesoura, revistas, a gente pode pegar imagens de revistas, recortar letras, recortar fotos mesmo, né? Fazer um planejamento assim de quando eu puder viajar, eu vou querer viajar para o lugar tal e procura lá na revista onde você vai encontrar uma imagem daquele lugar que você quer viajar, né? Então dá para usar também isso de fazer recorte, colagem. E usem a criatividade de vocês, tá? Que eu acho que usar a criatividade é importante, é um exercício. Quando a gente adulto usa a nossa criatividade, a gente também ensina criatividade para os pequenos. Eu gosto muito, por exemplo, de pensar em voz alta enquanto eu tô tentando ser criativa. Então assim, eu queria fazer essa nuvem, mas eu não queria dessa cor. Deixa eu ver se eu acho uma outra cor. Talvez se eu misturar esse azul com esse azul, eu vou conseguir o tom que eu quero. E aí eu vou pensando em voz alta porque eu dou oportunidade para ele entender o meu raciocínio e aprender a minha criatividade. Criatividade também é imitação, né? Então eu dou um modelo ali para ele poder imitar, para ele poder replicar, repetir em outra situação até. A gente está ensinando também fazendo dessa forma, tá? Então, usando esses materiais todos, exercitando a sua criatividade e também, caso você tenha mais dificuldade com essa criatividade, você pode buscar vídeos e outras coisas para poder se inspirar. Então, por exemplo, se você tenho certeza que se você entrar agora na internet e procurar lá atividade com papel e tinta, com certeza você vai achar várias opções. Opções de pintar com espuma, você vai achar várias opções, tá? Então procura, né? Olha o que você tem em volta, falando, eu tenho essa tinta, eu tenho esse papel, mas eu não tenho pincel, como pintar sem pincel? Pergunta lá na internet, né? Lá no aplicativo vizinho, que com certeza você vai conseguir achar opções, tá? E aí replica essas atividades. A Roxana falando, criar tinta com pigmentos naturais, cola e cúrcuma ou açafrão, pó de café, maravilhoso. Olha só que ideia legal, né? A gente pode usar coisas que a gente tem em casa, não necessariamente tem que comprar a tinta pronta também, né? Fazer massinha é uma coisa que os meninos costumam gostar bastante também, né? De pegar, colocar a mão na massa, literalmente, né? Fazer a massinha com corantes, né? Ou artificiais ou naturais, tá? Então tem várias coisas que dá pra gente poder fazer nesse sentido de materiais de arte. Ainda, né, seguindo nesse sentido, mas levando um pouco mais para longe do brinquedo pronto e mais para a ideia da criatividade. Usar qualquer coisa que você tiver em casa. Aí fica muito amplo, né? A criatividade, para ela funcionar bem, a gente tem que ter alguma limitação. Criatividade muito solta e muito ampla vira bagunça, né? Então, ajudando vocês. Como assim usar qualquer coisa que a gente tem em casa? Pensem no lugar da casa onde você está. Olha em volta, né? Então, assim, eu estou na cozinha. Você não vai dar uma faca para criança brincar, né? Por favor, não faça isso. Mas você pode pensar, aqui na cozinha, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar os potes, né, de guardar as coisas e brincar com isso? Eu posso brincar com potes de coisas, né, vazias, pote de danoninho que acabou, pote de manteiga que acabou. Eu posso brincar com isso? De que forma? Posso colocar coisas dentro desse pote? Eu posso virar esse pote ao contrário e ele vira uma bateria? Olha o que você tem em volta e usa o que você tem na sua mão.
Às vezes não precisa de coisas muito elaboradas, não. Precisa da cabeça funcionando. Um dos objetivos também dessa live, né, de tudo isso que eu tô falando aqui, é para vocês conseguirem pensar e criar, né? Vocês conseguirem ter opções e elementos para usar a sua criatividade. Então usa o que você tem aí na mão, tá? Usa coisas que você tenha próximo. Então se você estiver no banheiro, por exemplo, suponha que você tá lá lavando o banheiro. Pega os potinhos de shampoo, de novo, cuidado com essas coisas de químicos com crianças, tá? Mas pega os potinhos de shampoo, será que eles podem virar uma brincadeira? Será que a criança pode olhar aquele rótulo e reconhecer letras, números, cores? De que forma que a gente pode usar isso? Usa o que você tem na sua mão. Tem uma infinidade de possibilidades na sua mão, tá? Então usa isso a seu favor. A Tânia tá falando aqui assim, pintar com plástico bolha dá uma ótima pintura. Realmente, Tânia, plástico bolha dá uma ótima pintura. Pensando na mesma linha de raciocínio, aquele negocinho de borracha que os meninos ficam apertando assim, que parece um plástico bolha, que tá super na moda, que todo mundo tem aí, né, o fidget, pop-it, né, de ficar apertando as bolinhas, aquilo deve dar um negócio super legal também. De passar tinta, de colorir por cima dele, né? Dá pra poder fazer, dá pra usar essas estratégias sim. Muito bom, muito boa ideia. E por último, mas não menos importante, livros. A gente pode e deve ocupar o nosso tempo com os livros, né? Às vezes a gente fala da importância da leitura, que queria que o filho fosse um grande leitor e tal. Cadê o livro? Tá disponível? Se não tiver, não tem como. Se o livro estiver guardado, se o livro estiver longe do alcance, se o livro não estiver à vista, não dá para exigir que ele seja leitor, não. Então a gente pode ter livrinhos disponíveis. Tô falando livrinho pensando em criança, mas livros de maneira geral disponíveis à vista, à mostra, para gerar curiosidade e adaptado para aquela faixa de idade. Tá? Então, pode ser, quando a criança é muito pequenininha, pode ter livros para colorir, coisas para pintar, caça-palavras, esse tipo de livro mais interativo, né? Pode ser também aqueles livros que quando a gente abre ele cresce uma coisa assim, que também é super legal. Livros de atividades, né? Já falei, mas livros de atividades em geral a gente pode utilizar. E à medida que essa criança for crescendo, esses livros podem se adaptar também, né? Para a faixa de idade, para o interesse dela. Então, livros de histórias específicas, estou aqui no meu quartinho do Harry Potter, né? Sou super suspeita para falar, mas adoro esse tipo de literatura. Gosto muito de ler séries, né? Isso é particular meu. Eu gosto de ler séries. Então, um livro que não é um só, que tem uma sequência, que a gente vai acompanhando aquela sequência. Gosto muito disso. Pode ser também coisas mais específicas, né? Então, assuntos mais específicos. Livros sobre histórias, né? Biografias, sobre carros, sobre... enfim, coisas que sejam do interesse daquela pessoa, né? Vocês podem, inclusive, comprar juntos esses livros na internet. Enfim, incentivem a leitura, deixem livros disponíveis, tá? De acordo com o interesse e de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento daquela pessoa também. Tá bom? Vocês devem ter notado, enquanto eu estava falando, que às vezes eu falo da gente usar a internet como uma estratégia, né? Um meio para outro fim. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a gente usar o telefone ou usar a televisão, os vídeos da internet como entretenimento por si só. Então, assim, eu entro lá e eu fico vendo vídeo, eu entro lá e fico vendo as postagens dos outros, eu entro lá e fico gastando o meu tempo na tela. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente usar isso aqui como uma grande ferramenta, que é o que eu tô fazendo nesse exato momento. E vocês também, né? Vocês estão usando isso aqui como uma ferramenta. Vocês estão na tela? Sim, mas vocês estão pegando vários conteúdos, vocês estão trocando ideias de atividades aqui. É muito diferente. Vocês devem ter percebido na minha fala que eu falei de usar a internet. Eu falei de você procurar vídeos com modelos. Eu falei de você ir lá, talvez numa loja, numa livraria e comprar livros, né? Então, isso é válido, gente. Eu não quero de forma nenhuma condenar a internet e falar, vamos queimar, bota fogo em todos os telefones, cancela a internet.
De jeito nenhum, não é esse meu propósito aqui. Meu propósito é a gente pensar como que a gente pode sair do automático e não ficar simplesmente passivo diante dessa tela. Vamos ter uma postura mais ativa com essas telas. A gente chegou num ponto da tecnologia que não tem volta mais, é daqui para frente, daqui para trás não acontece mais, já foi, já passou. Porém, a gente pode usar essa tela a nosso favor. E a gente pode também tentar diminuir o tempo de tela, para não ficar só numa coisa, tá? Qual que é o grande problema das telas? É que a gente fica mais sedentário, é que a gente fica mais dependente dessas telas, é que quando a gente tá rolando feed, enfim, vendo coisas, a gente fica muito passivo. Às vezes a gente lê, acredita em tudo que a gente lê, tá aí as fake news do WhatsApp, né, pra poder mostrar pra gente. A coisa chega, eu não tenho nem o trabalho de ter uma leitura crítica daquilo que chegou. Chegou, eu falo, olha, que absurdo, encaminho, sem ver se aquilo é certo, sem ver se aquilo realmente procede ou se é uma informação inventada. Então, o que eu quero é que a gente use essas telas, né? O que eu quero, o que eu recomendo é que a gente sim use as telas, porém de maneira consciente, porém de uma maneira que se adapte para o nosso dia a dia e ensinar também os nossos pequenos a usar essas telas de uma forma saudável, tá? Então, é ter um olhar crítico para isso. E claro, quanto menos tempo a gente ficar passivo na frente dessa tela, melhor. A gente pode, por exemplo, eu sei que algumas de vocês fazem isso aqui, ligar a tela para poder fazer uma atividade física. Então eu vejo lá um passo de dança e eu copio aqui um passo de dança. Olha que legal fazer isso. E para mim isso não conta como tempo passivo de tela não, viu? Isso é ativo. É muito bacana a gente usar dessa forma. Tá? E o objetivo aqui hoje era trazer um pouco mais de opções para a gente poder sair dessas telas, para a gente poder usar menos telas e fazer um pouco mais atividade física, cuidar da nossa alimentação, cuidar da alimentação do nosso cérebro com criatividade, com esforço, com planejamento de atividades, tá? Com criatividade. Ginástica cerebral também é válida, né? E necessária. E a gente pode ensinar muitas coisas fazendo dessa forma. Tá bom? Pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje. Falei sobre várias opções. Essa live vai ficar salva. Quem quiser o e-book, me manda uma mensagem que eu envio o e-book para vocês, tá bom? Com opções de brincadeiras. E aqui também deixei várias opções de brinquedos, brincadeiras, atividades que vocês podem fazer para aproveitar aí essa última semana de férias, tá bom? Um recadinho rapidinho. Toda segunda-feira tem live, porém segunda-feira que vem eu vou estar de férias. Então eu não vou estar aqui. Vou deixar um vídeo pronto para vocês, tá? Então vai ter vídeo aqui no Instagram, vai ter vídeo no aplicativo vizinho, que eu não posso falar o nome, lá no meu canal, no outro aplicativo, tá? Quem não souber do que eu tô falando, me manda uma mensagem que eu falo. O que acontece é que se eu falar o nome do aplicativo aqui, o Instagram diminui o alcance, leva para menos pessoas. Então não vou falar não, tá? Qualquer coisa me manda mensagem que eu conto para vocês qual que é o segredo. E aí, semana que vem, então, eu não estou aqui fazendo live, mas vai ter vídeo para vocês. E daqui 15 dias eu tô de volta de novo com mais lives. Toda segunda-feira tem live, sempre nesse mesmo horário. Tá bom? Obrigada pela presença, pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!